Vamos lá, a nossa quinta aula. Na aula de hoje nós vamos fazer a tela de entrada, né? A tela que de fato faz o cadastro da empresa no banco de dados, né? Na aula passada nós fizemos a codificação da classe, né? Nós escrevemos o método que recebe os dados que nós tínhamos colocado no index e esses dados eram direcionados ao banco de dados por via cadastrar empresa, né? Que era um método da classe empresa, tá? Então, antes de tudo, vamos executar o champ, tá aqui, ó. Champ abrindo. Vamos startar o serviço do Apache para rodar o PHP, o serviço MySQL, tá? Para o banco de dados ficar ativo e só. Podemos fechar, mas eu vou apenas minimizar, tá? Vou abrir o NetBeans. NetBeans abrindo, provavelmente já vai carregar o projeto anterior, né? Que era o nosso projeto lojinha. Vamos aguardar aqui. NetBeans aberto. Como eu falei, ele carregou o projeto anterior, que era o projeto da lojinha. Este projeto lojinha é um projeto paralelo ao projeto X, tá? É a mesma codificação, tá bom? O projeto X a gente trabalha no laboratório de informática e o lojinha é aqui o projeto utilizado nas videoaulas, tá? É o mesmo projeto. Então, se vocês notarem, nós temos o index do lado esquerdo aqui, ó. Abrindo o index, ele apresenta a estrutura básica do envio, né? É um arquivo PHP com um corpo HTML básico e dentro da tag PHP nós enviávamos os arquivos, né? Os arquivos não, desculpa, os valores, tá? Já definidos para testar o banco de dados lá no PHPMyAdmin, tá joia? Lá no SGBD. Então hoje a proposta nós vamos simplesmente remover essa codificação, tá? Nós não vamos mais utilizar essa codificação e para fazer o cadastro de novas empresas, nós vamos utilizar uma tela própria, tá? De cadastro, uma janelinha com formulário. Então eu vou ir no index, eu vou apagar tudo que está dentro da tag PHP, apaguei, o index vai voltar a ser limpo. E agora nós vamos criar um arquivo de cadastro da empresa. Do lado, podemos fechar o index aqui, ó, podemos fechar a conexão e podemos fechar a empresa, tá? Pode ficar com todas as abas na direita, no painel fechado, fica só com o painel do lado esquerdo da árvore de projeto. Então aqui, ó, no nosso projeto lojinha, vocês vão encontrar a pasta cadastros, que nós havíamos criado na segunda aula. Então, botão direito em cima da pasta cadastros, new, nós vamos pegar um arquivo chamado PHP Web Page, que é uma página web com extensão PHP, tá? PHP Web Page. Vou clicar em cima, ele vai perguntar o nome, eu vou colocar assim, ó, cadastrar, ou melhor, cadastro, underline, empresa. Então, dentro da pasta cadastros, eu vou ter um arquivo chamado cadastro empresa, tá? Poderia ser nova empresa, beleza? Eu estou abordando o nome da pasta, tá? Então eu coloquei cadastros, então eu coloquei cadastro empresa, tá bom? Mas vocês podem colocar um nome diferente aí, desde que faça sentido. Cadastro underline empresa. Então eu vou finalizar. E notem que dentro da pasta cadastros foi criado um arquivo chamado cadastro empresa. Este arquivo ele tem um corpo HTML, tá? E tem uma tag PHP à espera, né, das entradas das informações. E aqui neste arquivo nós vamos configurar uma tela de cadastro. Eu vou fazer uma pré-limpeza da linha 5 até a linha 2. Lá, limpei. Aqui no title, na linha 6, né, resultante, eu vou colocar um título, vou colocar assim, ó, nova empresa. Tá? Vou apagar o que temos dentro da tag PHP e dentro da tag body, aqui, eu vou dar um Enter e nós vamos criar uma tag chamada main. Vou abrir e fechar o main.
Notem que o NetBeans fecha automaticamente, né? Vou repetir aqui para vocês o processo, ó. Então eu estou aqui, eu abro uma tag chamada main. Ele já colocou, né, já completou o nome, eu apenas fecho ela e ele vai sugerir o fechamento da tag correspondente. Eu vou dar um Enter, mais um Enter, ele fecha e automaticamente desce, né, a tag correspondente de fechamento de main, tá? Main significa principal, então dentro dessa tag principal, nós vamos criar uma tag chamada section, uma tag de seção, tá? Nesse caso é opcional, então é como se eu estivesse abrindo uma seção dentro de um corpo principal. Essa seção vai se remeter ao cadastro da empresa, tá? Caso eu queira trabalhar algo a mais além do cadastro dessa empresa, eu poderia estar abrindo uma outra seção, tá joia? Então dentro dessa seção, section, notem que section abriu aqui e finalizou aqui. Aqui dentro eu vou abrir uma tag chamada form, para iniciar o nosso formulário. Eu vou falar que form tem um método de envio do tipo post. Não vamos colocar um action, tá? Nós vamos fazer o tratamento e o reenvio dessas informações dentro deste mesmo arquivo cadastro empresa. Então, eu vou fechar aqui, vou dar um Enter e o /form vai para baixo, tá? Então, eu abri o form, que é uma tag de formulário, e fechei o form. Significa que o nosso formulário vai, né, estar aqui dentro deste escopo. Ele vai pertencer à tag form. Tá joia? Eu vou colocar as tags básicas, né, o corpo básico de um formulário. Vou fazer o cadastro apenas dos dados iniciais de empresa. Eu não vou estar cadastrando o endereço dela agora. Vai ficar para um segundo momento. Tá joia? Então vamos lá. Eu vou abrir uma tag aqui. Input, type, text, vou dar um Enter, ó. Name, nome, underline empresa, vou colocar empresa, assim, ó, dessa forma. Então, o nome da tag, né, o nome que vai corresponder ao valor informado dentro do campo de texto, vai ocorrer através da propriedade name e do valor nome empresa, tá? Vou colocar umas outras tags aqui, ó. Por exemplo, title, informe o nome da empresa. Vou colocar um placeholder, nome da empresa. Vou colocar um max de 60. Um max length de 60. Vou colocar uma classe entrada. E vou colocar como se fosse obrigatório um require. Para se tornar obrigatório, tá? Vou fechar a tag. A tag input ela não possui uma tag correspondente de fechamento. Então, nós podemos usar a notação XHTML, né? Que é colocar a barra antes de colocar o sinal de maior. Tá joia? Então, eu abri com o sinal de menor, fechei com o sinal de maior dentro do próprio corpo da tag, tá? E para indicar que esse é o fechamento, eu coloco uma barra, uma notação XHTML. Tranquilo? Vamos para o próximo. Uma vez que eu tenho um corpo pronto, eu posso estar utilizando esse mesmo corpo, né? O próximo agora seria a entrada do CNPJ. Então, como o CNPJ tem ponto, tem traço, né? Eu posso estar utilizando aqui, tem a barra também, né? Eu posso estar utilizando o type text também. Então, vai ser um corpo, vai ser um input semelhante ao nome da empresa. Então, eu posso estar copiando, ó, do input até o fechamento dele e colando abaixo, tá joia? E depois só mudar os nomes aqui, já evita, né, ter que digitar tudo novamente, tá joia? Mas eu vou fazer a segunda aqui, ó, digitada, input, type, text, vou colocar na frente para depois dar o Enter, né? Deixa eu colocar na ordem, eu coloquei o name em segundo
Então aqui, ó, name vai ser CNPJ, empresa. O próximo vai ser o title e o placeholder. Então, olha lá, ó, title, informe o CNPJ da... Só o CNPJ, tá bom? Ia colocar da empresa, mas não precisa, né? Para não ficar muito grande a linha aqui, ó. Então, antes de cada propriedade, eu dou um Enter. Foi o que eu fiz no primeiro campo do input, tá? Então, depois do title vem o placeholder. Olha lá, ó. Placeholder CNPJ. O próximo era o max. Vamos colocar aqui 18. O próximo era o max length. Vou colocar 18 também. O próximo era uma classe, né? Ele vai pertencer à classe entrada para facilitar a estilização depois. E nós temos um próximo que era um campo que obriga, uma propriedade que obriga a informação do CNPJ, que é o require. Aqui embaixo. Vou sair, vou colocar a barra e automaticamente o NetBeans coloca o sinal de maior indicando o fechamento da tag. Mais uma vez, antes de cada propriedade, vou dar um Enter para ele montar o escopo. Atualmente eu estou trabalhando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propriedades, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propriedades, por enquanto. Futuramente vocês vão ver outras propriedades e eu vou estar explicando cada uma delas, tá joia? Por enquanto monta assim. Depois do CNPJ era o telefone. Como eu falei, dá para fazer, né, escrever na unha ou simplesmente fazer a cópia e cola, tá? Eu vou copiar o campo que é mais fácil, ó. Então eu vou copiar aqui, até aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V para colar. Ele substituiu. No lugar do name CNPJ, eu coloco telefone, empresa, tá? A CNPJ empresa, nome empresa, CNPJ empresa, telefone empresa. Informe o telefone. Placeholder, telefone. O max pode colocar 15. O max length, 15 também, que é um número, né, já contado. A classe é a mesma e é um campo obrigatório, ou seja, toda empresa cadastrada precisa de um telefone. Senão, ao apertar no botão de cadastrar, ele não vai passar, porque esse campo vai estar vazio. Então, eu estou colocando todos os nossos campos como obrigatório, tá? Vou colar mais uma vez, ó, botão direito colar, né, porque já havíamos copiado. E o próximo é o e-mail. Então, o type, né, existe um type e-mail que obriga o campo informado a conter os dados mínimos no formato, né, adequado ao e-mail. Então, eu posso colocar aqui e-mail no lugar de text, tá? Aqui vai ser e-mail empresa. Aqui fica e-mail. No title, informe o e-mail. Tá? Placeholder, vamos colocar e-mail. O max, vamos por 60 e no max length 60 também. O class, entrada da mesma forma. Depois do e-mail, eu creio que vem a inscrição estadual, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, são 5 campos. Vamos colocar a inscrição estadual. Eu vou dar um Ctrl V mais uma vez e vamos mudar. Vamos manter o text. Vamos colocar aqui, ó. IE, empresa, informe a inscrição, vamos por minúsculo, inscrição estadual, placeholder, vamos colocar assim, ó, inscrição estadual, tá? Inscrição estadual. Vamos marcar aqui 15 e aqui 15 também. A entrada desse jeito aqui, tá? Vai ficar o class a mesma, porque eles vão conter o mesmo tipo de estilo, tá bom? E agora, nós podemos colocar um input para o botão cadastrar. Então, vamos abrir o input, type submit, vai ter um name também, lá, name
vai ser cadastrar. Vamos colocar aqui, ó, botão cadastrar. Vamos colocar um title, clique para cadastrar, um value chamado cadastrar. Também vou colocar um ID, cadastrar, vamos pôr o botão, né? Olha lá, botão cadastrar. E eu vou finalizar o nosso input com barra, tá? Mais uma vez, antes das propriedades aqui, ó, antes do name, eu vou dar um enter para ele manter uma indentação legal para codificação, ó, tá? O input ele não tem o placeholder, não precisa de max e de max length, tá? Eu também posso aqui atribuir uma classe para ele, eu esqueci. Ele pode ou não ter o mesmo tamanho dos campos, tá joia? Classe entrada, dá para fazer isso aqui também, mas eu não necessito porque tem o ID, tá bom? Então isso aqui meio que é opcional, daria até para pôr um comentário aqui de opcional, tá? Então coloquei a classe entrada também, ele pode assumir o tamanho, né, o tamanho vertical dos campos de entrada e eu vou salvar. Vamos agora olhar como ficou esse nosso formulário. Então para isso, o shampoo está rodando, vocês podem notar, o PHP está aqui, né, o MySQL está aqui. Eu vou apertar com o botão normal em cima do arquivo cadastro empresa e depois com o botão direito do mouse em cima dele e clicar aqui, ó, em Run, tá? Executar, ou Shift F6, tá joia? Também funciona. O que não funciona é clicar aqui, ó, no executor do NetBeans, tá? Por quê? Porque esse executor vai executar o index e nós não queremos mais isso. Então faz assim, ó, aperta com o botão normal em cima de cadastro empresa, botão direito após, né? E em Run. Ele vai abrir. E aqui está, né, a prévia do nosso formulário. Nós temos um campo com o nome da empresa, CNPJ, telefone, e-mail e inscrição estadual. E o botão cadastrar, tá? Tudo aqui, ó. Notem que quando eu clico em cadastrar, ele pede os campos obrigatórios, ó. Esse campo é obrigatório. Então, se eu preencho e cadastro, ele vai pedir esse campo, é obrigatório. Olha lá. Vai pedir este, é obrigatório. Se eu coloco um campo normal, simplesmente alguma coisa informada no campo de e-mail, ele vai falar, ele não vai deixar passar esse campo aqui, porque o e-mail não foi definido, né? Não está definido como padrão, precisa do arroba, alguma coisa, tá? E este campo também passa a ser obrigatório, todos eles, certo? Então o próximo passo é organizar isso daqui. Vou fechar o navegador, eu vou executar novamente. Só vou trocar o navegador aqui, ó. Vamos colocar o Google Chrome agora e eu vou executar novamente. Abriu com o Google Chrome e a partir de agora nós vamos mexer no arquivo de estilo, nós vamos construir um arquivo de estilo e vir aqui e ficar atualizando para ver como que ele ficou, tá? Agora nós vamos moldar este formulário e deixar de uma forma agradável. Vou voltar aqui no NetBeans e para isso eu vou clicar aqui, ó, em cima da pasta estilos, tá? Nós vamos continuar com o arquivo cadastro empresa aberto e nós vamos clicar com o botão normal em cima da pasta estilos e depois com o botão direito do mouse, ó. New, vai aparecer essa propriedade aqui, ó, New, tá? E aí vocês vão marcar este tipo de arquivo, que é Scaling Style Sheet, tá vendo? Folha de estilo em cascata, certo? Pode clicar em cima. Ele vai perguntar o nome, você vai chamar de estilo, underline, cadastro. Nota o nome do arquivo, estilo, underline, cadastro. Porque todos os arquivos de cadastro que nós vamos fazer futuramente vão usar o mesmo estilo, tá bom? Então, estilo, underline, cadastro. Vou finalizar. E ele criou um arquivo de estilo dentro da pasta estilos, tá joia? Nós vamos limpar a prévia, né, esses comentários que foi ofertado para a gente e vamos salvar.
Antes de começar a codificação do estilo, né, do nosso formulário aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer para o arquivo cadastro empresa que ele vai utilizar o arquivo estilo cadastro, tá? Senão nós não conseguimos fazer a estilização, tá joia? Como que eu faço isso, professor? Nós vamos voltar aqui no arquivo cadastro empresa, vamos subir até a linha 6, onde está o Taito, nova empresa. E aqui, ó, depois do Taito, da tag de fechamento, né, correspondente de Taito, eu vou dar um Enter e eu vou colocar um link que ensina o arquivo cadastro empresa aonde está o arquivo de estilo dele, que é o estilo cadastro que está vazio, tá? Então, nós vamos ensinar o arquivo cadastro empresa aonde está, qual é o caminho do seu estilo. Para isso, nós vamos colocar a tag link, a propriedade rel, o valor style sheet, a propriedade de link, que é o href, com o valor do caminho, né? Nós vamos informar aonde está este arquivo estilo cadastro, tá bom? Notem que o arquivo cadastro empresa está aqui, ó, dentro da pasta cadastros. Então, antes de mais nada, para este arquivo cadastro empresa encontrar este arquivo estilo cadastro, né, ele precisa sair da pasta de origem, tá? É como se fossem casas diferentes. O arquivo estilo cadastro está dentro da casa estilos e o arquivo cadastro empresa está dentro da casa cadastros. Então, este arquivo necessita sair desta casa, entrar nesta casa para encontrar o arquivo, tá? O comando para sair é .. sair da casa cadastros. Agora eu preciso entrar dentro da casa estilos. Então, ó, estilos, entrei. E para encontrar o nome, né, para encontrar o arquivo estilo cadastro, basta eu colocar a barra e chamar pelo nome, ó, estilo, underline, cadastro, ponto, CSS, tá? Cascading Style Sheet, beleza? Coloco a extensão. Vem no finalzinho, põe uma barra e automaticamente o NetBeans põe o sinal de maior que indica o fechamento da tag link, tá? A tag link não possui uma tag correspondente de fechamento, portanto, nós fechamos ela com o sinal de maior. Para indicar o fechamento, né, mais explicitamente, nós colocamos a notação XHTML, ou seja, a barra. Então, agora, o arquivo cadastro empresa conhece o caminho do arquivo de estilização correspondente dele, que é o estilo cadastro. Salva sempre, tá bom? E agora nós podemos estilizar esse arquivo aqui. A primeira tag a ser estilizada vai ser a tag body, tá joia? Então, nós podemos vir aqui, ó, e colocar um reset básico com a margem 0 e o padding 0. Eu também vou colocar uma propriedade box sizing, border box, para todos os elementos possuírem a mesma definição que eu for atribuir a eles, tá? Como o mesmo tipo de elemento, tá bom? Mais para frente nós vamos aprender isso aqui na próxima disciplina. Vai salvando sempre. Vamos colocar aqui a tag body, né? Um seletor para tag body, que é esta daqui, ó, o corpo. Eu vou dizer que o fundo, né, vai ter uma cor cinza, background color. Eu vou colocar aqui um cinza BBB, um cinza não tão claro e também não tão escuro, né, um cinza médio. Vou salvar, vou no navegador e vou atualizar. Notem, né, já foi atribuído a cor. Posso voltar para cá e vamos continuar. No corpo também eu vou definir a minha fonte padrão. Fonte, family, eu vou colocar a fonte Arial.
Caso não exista a fonte Arial, eu vou chamar uma família de fontes sem a serifa, tá? Ele vai pegar a primeira fonte do sistema operacional, vou salvar e vou atualizar. Vamos continuar. A próxima tag a ser utilizada aqui, vamos dar uma olhada, vai ser a tag section, tá? Nós vamos centralizar essa tag e dar um corpo para ela. Então vamos aqui, ó, abrir um seletor para ela, section. Nós vamos definir um tamanho. O tamanho dela vamos colocar max content para ela aumentar automaticamente de acordo com os filhos. E eu vou centralizar ela. Vou colocar uma margem de 30 pixels acima e abaixo e à direita e à esquerda automático, tá? Também vou colocar um padding de 10 pixels para os elementos internos não ficarem grudados na lateral da tag, né, do corpo da tag. E eu também vou colocar um plano de fundo, vou pintar ela de branco, background, color, na cor branca, FFF. Salvou, foi lá e atualizou. Notem que eu tenho a tag aqui, ó, na cor branca, tá? O tamanho dela está automático, por isso que os campos, né, estão um do lado do outro. Ela já está centralizada com 30 pixels acima. Esquerda e direita automática, tá joia? Próximo passo é estilizar o formulário e os campos internos, né, que são os inputs. Notem que a próxima é a form e os inputs. Eu vou estilizar agora os nossos inputs. Eu vou vir aqui, ó, no estilo e vou colocar, ó, input.class, né, que no caso a classe. Vamos utilizar os inputs então. Input.entrada, que são as classes, tá? Notem que aqui, ó, todo input meu pertence à classe entrada, tá bom? Eu nem necessitava porque todos eles são da mesma classe, né? Mas eu estou colocando a classe aí, para a gente aí se habituando. Vou abrir e eu vou colocar um tamanho para cada input de 200 pixels horizontal e de vertical eu vou colocar 35 pixels, tá? Então, horizontalmente, cada input, cada campo vai ter 200 pixels, né, de tamanho horizontal e de vertical 35 pixels. Vou salvar e vou atualizar. Olha lá, ó, todos eles, né, aumentaram aqui. Dá para aumentar um pouco mais, vamos colocar 250. 250, né, até exceder o tamanho aqui. Talvez 250 seja pouco ainda. Vamos já passar para 300, né? Olha lá, passou para 300. E agora eu vou fazer cada campo ficar embaixo um do outro, tá? Então o próximo passo é colocar aqui um display block para todos eles. O display block obriga, né, ele impõe uma uniformidade que proíbe, na verdade, né, algo à esquerda ou à direita do elemento, tá bom? Então, fazendo o display block e atualizando, nota que um ficou abaixo do outro. O botão aqui se enquadrou também muito bem, tá? Se vocês acharem o campo, né, se não for do agrado aí de vocês, vocês podem estar aumentando. O próximo passo que eu vou fazer é separar esses campos. Então, aqui, ó, eu vou colocar um margem button, uma margem inferior, né, de 5 pixels. Vou salvar e vou atualizar. Separei os campos, tá bom? Na verdade, eu vou colocar 8 pixels de margem inferior, desta forma, tá bom? E agora nós vamos organizar aqui, ó, a fonte do campo de entrada. Nota que tem um tamanho de fonte aqui definido pelo navegador e os campos de entrada, quando eu começar a digitar, eles aparecem muito próximos, né? Na verdade, ligado à borda do campo de entrada, tá? Então, nós vamos arrumar isso agora. Text, indent, vamos colocar aqui 10 pixels, salvar, ou seja, uma indentação de texto de 10 pixels. Indentação é o espaço à esquerda. Nota que ele deu um salto de 10 pixels aqui, ó, da borda, tá? Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Aqui, ó,
um salto de 10 pixels. Voltando aqui para 100%. Vou aumentar agora o tamanho da fonte, tá? Ó, tá dessa forma. E eu vou estar aumentando o tamanho da fonte. Então, nós vamos colocar aqui, ó, fonte, size 1.1M. Salvou, atualizou. Olha lá, a fonte ficou maior, tá? Um pouco melhor, né? Para informar os dados de entrada, os dados de cadastro da empresa. Nota que a indentação de 10 pixels, ela está em todos os campos de entrada que possuem a classe ou que pertencem à classe entrada. Ou seja, o botão também pertence à classe entrada. Portanto, ele também ganhou uma indentação. Só que, por padrão, o value, né, o valor, o que está escrito no botão, já está no meio. Deste modo, nós não precisamos dos 10 pixels aqui no botão, tá joia? De indentação. Então, o próximo passo é remover a indentação do botão, tá? Na verdade, não é o próximo passo. Nós deveríamos também, antes, né, de mais nada, continuar estilizando os campos de entrada. Mas nós não podemos esquecer de fazer essa correção no botão, tá? Então, vou continuar aqui estilizando, ó. Eu gosto de cantos arredondados, então eu vou colocar uma border radius de 5 pixels nos campos de entrada. Atualizei, nota que os campos de entrada arredondaram os cantos, né? Dá para arredondar um pouco mais, vamos colocar 10 aqui, ó, 10 pixels de arredondamento. Nota que ficou mais arredondado os campos de entrada. E o botão também, por pertencer à classe entrada, ficou com o canto arredondado também. Nós vamos fazer a correção, tá? Vamos tirar a borda, border none, removi a borda, olha como ficou, né? Praticamente o campo desapareceu, tá? Em vez de diminuir a borda, eu vou colocar uma borda um pouco mais simples. Então, no lugar do none, eu vou colocar solid, 1 pixel de espessura, e eu vou marcar a cor do fundo, que é BBB, né, que já estava lá, eu simplesmente puxei. 6Bs, né, uma sequência de 6Bs, ou 3Bs também funciona, tá? Indica um cinza não tão claro e não tão escuro. Se eu salvar e atualizar, olha lá, ó, apareceu uma borda fina de 1 pixel, né, com essa cor aí, que é a mesma cor do fundo para ficar padronizado. Notem que também foi aplicado ao botão, tá? Depois a gente tem que corrigir. Vou colocar uma sombra, box shadow, de 2 pixels de deslocamento horizontal, 2 pixels de deslocamento vertical, 3 pixels de propagação e a mesma cor, que é o BBB, tá? Vocês podem ficar à vontade na cor que vocês quiserem. Eu vou salvar, olhem como ficou. Ele deu lá, ele atribuiu, né, a sombra. Eu poderia ter colocado uma sombra um pouco mais clara, né? Então vamos clarear um pouco a sombra. Quanto mais próximo de 0, mais escura é. Quanto mais próximo de F, mais clara se torna. Então eu estou em B. Eu preciso me aproximar de F para clarear essa sombra. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, DDD. 6Ds, né? Um pouco mais próximo de F. Salvou, atualizou, clareei a minha sombra, tá? Como eu quero o contorno com a mesma tonalidade da sombra, então basta eu copiar o DDD e colar no lugar, né, do BBB que está lá na borda, tá vendo? Borda sólida de 1 pixel nesta cor. Então eu estou substituindo por DDD, né, que fica mais claro. Olha lá, ó, clareou um pouco mais, ficou melhor. Tá joia? Eu estou notando que a minha seção, essa caixa quadrada aqui, ó, ela está muito próxima dos elementos filhos, né? Porque eu apenas deixei 10 pixels, tá, de espaçamento interno no padding. E eu vou melhorar isso daqui, eu vou colocar pelo menos 30 pixels. Então eu vou voltar aqui, ó, na section, e notem que o padding, né, espaçamento interno total, está em 10 pixels. Eu vou trocar para 30 pixels, vou salvar, olha como vai ficar. Eu vou atualizar, ó,
e aí ele ficou melhor, tá? Muito bem, vamos continuar. Eu creio que até então ficou bom os campos de entrada, tá? O próximo passo é estilizar o botão. Então vamos para o botão. Vamos aqui, ó. Vamos chamar o input, né? Só que em vez de chamar a classe, eu vou colocar o hashtag e vou chamar o nome dele, que é cadastrar empresa. Não é cadastrar empresa, é outra coisa. Vamos dar uma olhada aqui no cadastro, lá no último input, ó. Olha lá, ID, botão cadastrar. Então, já que eu estou usando o ID, eu vou copiar o botão cadastrar, né? Depois do hashtag, eu vou colar botão cadastrar. Agora eu vou estar estilizando usando o ID, que aqui no CSS é representado pelo hashtag. Eu não mais vou estilizar pela classe, né, que é a entrada. A classe é estilizada por meio do ponto. Como eu estou usando o ID agora para identificar somente o botão, né, ID, então aqui eu vou representar pelo hashtag botão cadastrar. Nota que não está escrito classe mais. Bom, o que eu preciso fazer com o botão? Primeiramente, fazer as correções. O botão, ele está herdando o text ident de 10 pixels. Então eu venho aqui e devolvo ele, ó, text ident 17. Salvei. Vamos dar uma olhada, ó. O cadastrar, a palavra cadastrar tem que dar um salto à esquerda. Saltou à esquerda. Ou seja, eu devolvi o valor padrão, tá, do botão. Ele herdou o text ident e agora eu estou falando que ele não mais vai herdar, tá? Ele herda até então, mas quando ele encontra este atributo, esta propriedade com o valor 17, ele vai estar devolvendo o padrão apenas ao botão. Uma outra coisa que esse botão faz é que ele está herdando a margem inferior de 8 pixels, porque o botão ele também pertence à classe entrada. E depois de cada input, depois de cada campo desse daqui, ó, vocês podem notar que tem um espaçamento aqui, ó, de 8 pixels inferior. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, e também tem no botão. E eu não preciso mais, porque eu não tenho mais campos embaixo. E como a minha seção tem um padding, tem um espaçamento interno de 30, eu não preciso que esse botão tenha uma margem de 8 pixels. Então eu vou devolver aqui também, ó, margem button, opa, tá aqui, ó, margem button 17. Devolvi também, tá? Zerei, na verdade, né? Salvei, venho agora, ó, e quando eu apertar em atualizar, vocês vão notar que o botão vai ficar um pouco mais próximo do final da sessão. Atualizei, pronto. Então, perdeu aquela margem inferior. Feitas as correções, agora eu posso estilizar esse botão de uma forma melhor, tá? Já que ele é um botão, ele está muito parecido com os campos de entrada, tirando o plano de fundo dele, tá? Então, nós vamos definir aqui algumas coisas a mais para esse botão. Primeira coisa que eu vou fazer para esse botão é que a sombra dele vai ficar um pouco mais forte. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar um box shadow. Nota que o botão, ele herdou né, está herdando aqui, né, da classe entrada, esta sombra. Eu vou fazer algumas correções, ó, algumas mudanças, né, 2 pixels, 3 pixels, e eu vou colocar uma sombra um pouco mais forte. Eu vou colocar, por exemplo, essa daqui, ó, A. Salvou, atualizou. Nota que a sombra do botão ficou ligeiramente mais forte do que os campos de entrada, tá bom? Eu também vou agora estilizar o ponteiro. Quando eu passo o ponteiro do mouse em cima, né, do botão, ele vai se transformar numa mãozinha, tá? Indicando que isso aqui é um link. Então eu vou vir aqui, ó, um botão de ação, aliás, né? Eu vou colocar cursor, pointer. Salvou,
Atualizou, então quando eu passo o mouse em cima do botão, aparece a mãozinha indicando um botão de ação, né? Um link. Quando eu clicar, ele vai começar a trabalhar. É claro que ele ainda não tem função adequada, né? Isso aqui é apenas a propriedade required, né, funcionando, mas tá aí. Outra coisa que eu gosto também de fazer é colocar um hover. Quando eu passo o mouse em cima do botão, por exemplo, eu posso alterar algumas propriedades, alguns valores do estilo desse botão. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, input, botão, cadastrar, hover, e eu vou trocar apenas a sombra. Então, eu posso copiar a sombra que eu atribuí, colar aqui, e aqui eu vou trocar a cor. Eu vou colocar, por exemplo, um azul claro. Apertar um Enter em cima da opção Color Chooser, ele vai me passar, né? Ele vai me passar essa tabela de cores. Eu vou marcar aqui um azulzinho, este daqui, vou dar um OK, e ele vai trazer para mim a codificação representando a cor azul. Salvei. Olha o que o hover faz. Basta repetir o nome do seletor, tá? Hover, salvar e atualizar. Quando eu passo o mouse em cima, ó, nota que a cor da sombra do botão se torna azul. Tá joia? Muito bem. Praticamente a parte da estilização é isso daqui. Dá para mudar algumas coisas. Por exemplo, a seção ela pode também ter um campo arredondado, né? Eu posso colocar uma imagem de fundo aqui. Eu posso colocar uma imagem de fundo aqui também, tá? É possível também fazer esse tipo de alteração, tá bom? Uma coisa que eu também posso fazer é talvez colocar um hover para as entradas, conforme eu passo o mouse em cima delas, elas vão trocando de cor aqui também ou internamente. Dá para fazer muita coisa, mas por enquanto tá legal desse jeito, vamos manter assim. O próximo passo é o back-end, né? É fazer com que o botão pegue o que entrou aqui, 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 aqui e aqui e envie para o banco de dados, tá bom? Então vamos trabalhar com isso daí. Bom, salvei, posso fechar aqui o arquivo estilo cadastro. Vou vir aqui, ó, apagar esse espaço aqui. E depois do /form, né, eu tenho aqui um campo, né, já próprio para colocar o PHP, tá? Mas eu vou remover esse campo daqui. A ideia era colocar depois do /form, tá? Mas eu não vou colocar isso daqui, mas para frente eu mostro o porquê. Nós vamos subir aqui em cima, dentro da tag main, tá vendo? Main aqui, dentro do main, eu vou dar um Enter. Antes do section, vocês poderiam colocar também dentro do section, tá bom? Mas eu optei por colocar antes do section, aqui dentro do main. Poderia pertencer ao body também, tá? Eu optei por colocar dentro do main, mas para frente eu mostro o porquê. Aqui dentro, eu vou abrir a minha tag PHP. Olha lá, PHP, fecha a tag PHP. E dentro da tag PHP, eu vou começar a minha codificação back-end. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou, a partir do momento que eu clicar no botão cadastrar, o botão cadastrar tem que pegar os names de cada campo de entrada. Então, o name aqui do nome da empresa, o name do CNPJ, telefone, e-mail e inscrição estadual. O botão cadastrar tem que pegar estes campos, colocar os valores destes campos dentro de uma variável correspondente e depois enviar essas variáveis para o banco de dados, tá? De alguma forma. Então, vamos voltar aqui. E, primeiramente, vamos conhecer o botão, né? O botão está aqui embaixo, ó. Olha lá. Input type botão, né? Submit. O name do botão é botão cadastrar. Tá vendo? Então, o botão cadastrar, ele tem um name. O name é botão cadastrar. Tá joia? Então, eu preciso do name. Esse name vai ser lido pelo PHP. Tá joia? Então, ó, botão cadastrar. E tudo isso só vai funcionar quando eu clicar no botão. Então, nós vamos colocar uma condição, ó. Se
e set, se foi setado, se foi clicado, se foi ativo, tá? O quê? O botão cadastrar. Vou abrir uma chave e fechar aqui. Então, ó, se está setado o botão cadastrar, ou seja, se ele foi clicado, agora basta eu pegar os campos dos names, né? O primeiro name a ser pego é o campo lá do nome da empresa. O name é nome, é empresa. Então aqui eu vou criar uma variável chamada nome e vou colocar a entrada do name. Desta forma, ó. Nome, empresa. Notem aqui, ó, nome, empresa. É o mesmo que vem aqui, ó, nome, empresa. E para o PHP fazer a entrada, né, que fazia a captura do valor que foi informado, vocês precisam utilizar, né, o cifrão post. Tá joia? Palavras reservadas, aí código reservado do PHP. Cifrão post, ele tem esse poder, né, de pegar o name, tá, de pegar o valor que foi entrado, que foi informado lá no campo de entrada correspondente. O próximo passo, o próximo name é o CNPJ, ó, name, CNPJ, empresa. Então, vou fazer aqui, ó, vou criar uma variável chamada CNPJ. Ele vai receber o post do CNPJ, empresa. O próximo é o telefone, ó, telefone igual a cifrão post, telefone, empresa. Vamos dar uma olhada para ver se está assim mesmo, ó. Olha lá, ó. Name, telefone, empresa. E o próximo aqui, ó, é e-mail, empresa. Então, vamos subir e fazer a mesma coisa, ó. Vamos criar uma variável chamada e-mail. Ela vai receber o post do e-mail, empresa. Por último, nós temos o name do IE, olha lá, ó, IE empresa, né, que é da inscrição estadual. O name é IE empresa. Então vamos fazer ele. Vamos criar uma variável chamada IE igual ao cifrão post IE underline empresa. Tá joia? Não precisamos colocar o name do botão, porque ele já foi pego aqui, tá? Só o que ele precisa é disso daqui. Lembra sempre de salvar. E agora, ele está indicando um erro aqui. Por quê? Por que ele está indicando um erro? Aqui, né? Faltou um colchete. Olha lá. Feita a correção, tá? Tinha esquecido de abrir o colchete do e-mail empresa, fiz a correção aqui. E o próximo passo é enviar essas variáveis que já vão conter os valores, né? Porque o que eu colocar aqui, ó, tá? Já vai ser pego pelo botão e armazenado nestas variáveis correspondentes, ó, nome, CNPJ, telefone, e-mail e IE. Eu preciso enviar os valores dessas variáveis aqui para a minha classe empresa. Então, nesse momento, vocês podem abrir a classe empresa e notar aqui, para cada item, para cada atributo privado existente na classe empresa, eu tenho um método set para entregar os valores do cadastro, estes valores aqui, ó, tá? Para estes atributos aqui. Eu tenho um set para fazer isso, ó, set nome, set CNPJ, set telefone, set e-mail, set IE. E eu também tenho um método chamado cadastrar empresa que pega esses atributos, tá? E de fato cadastra da empresa, coisa que a gente trabalhou na aula passada, tá? Então agora eu preciso dizer para o arquivo cadastrar empresa que ele precisa enviar estes dados aqui para a minha classe empresa, tá bom? Mas para onde? Como que eu vou fazer isso? É simples. Você precisa saber aonde está o seu arquivo cadastrar empresa. Então, o arquivo cadastro empresa está aqui, ó, dentro da pasta cadastros, tá? E o arquivo cadastrar empresa, cadastro empresa, aliás,
ele precisa conhecer a classe empresa. E a classe empresa está dentro da pasta classes, né? É como se fossem casas, ó. O cadastro empresa está dentro da casa cadastros. E a empresa, a classe empresa, está dentro da casa classes. Para este arquivo chegar aqui, ele precisa sair da sua casa, entrar em outra casa e encontrar o arquivo. O caminho é esse aqui, ó. Require ons. Para o arquivo cadastro empresa sair da pasta, eu coloco ... Pronto, ele já saiu da pasta. Agora ele precisa entrar dentro da pasta classes. Basta eu colocar o nome da classe, ó, classes, colocar a barra e colocar o nome da classe que eu quero, que é empresa. É empresa.php, tá? Lembra da letra com o nome maiúsculo e a extensão também. Tá joia? Pronto. O arquivo cadastro empresa já conhece a classe empresa. O próximo passo agora é criar o nosso objeto do tipo empresa. Uma vez que nós temos, né, uma programação orientada a objetos, quem vai dar a ordem de execução para cadastrar essa empresa do banco de dados é o objeto. E ele é criado agora. Eu vou criar um objeto chamado NE, nova empresa, tá? Vocês poderiam colocar assim também, ó, nova empresa, mas fica muita coisa. Então eu vou colocar NE, tá? Igual a new, e vou chamar o nome da classe, ó, empresa, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Ok? E acabou de nascer um objeto. O nome temporário desse objeto, né? Como eu devo chamar esse objeto é NE. E agora eu vou dar uma ordem para NE, né? Eu, programador, vou dizer para NE, NE, vai lá e executa os métodos de entrada, que são os sets da classe empresa. Olha lá, ó, o NE vai executar o set nome, o set CNPJ, o set telefone, o set e-mail, o set IE e, por fim, vai executar o método cadastrar empresa, tá? Porque senão não cadastra. Os sets vão fazer a entrada, vão fazer a entrega destas variáveis para os nossos atributos, que estão aqui, e depois o método cadastrar empresa vai pegar os atributos e cadastrar, tá? Esse é o caminho. Então vamos lá, vamos dar a primeira ordem. Eu vou chamar meu objeto, NE, vou colocar a setinha, e ele já vai indicar para mim, olha como o NetBeans é bom, né? Ele já vai indicar para mim qual método você quer executar. Você já quer cadastrar de vez? Não, eu não quero fazer isso. Eu quero enviar agora, eu quero executar o método setNome, ó. Eu vou marcar, aqui, cadê o setNome? SetNome, ó. Eu vou marcar o método setNome e vou dar um Enter. Olha lá. E ele já vai pegar para mim aqui uma variável, tá errado, é claro, né? Qual é a variável que eu tenho que entregar? É nome. Então eu vou vir aqui, ó, e colocar nome. Estou entregando, tá vendo? Estou entregando para o método setNome essa variável nome. O método setNome, que está aqui, ó, ele vai receber o valor que eu estou enviando lá e vai entregar este valor para o atributo que está aqui. O atributo, por sua vez, está sendo usado aqui, ó, e vai lá para o banco de dados, tá? Esse é o caminho padrão. Vamos entregar o próximo, que é CNPJ. Então vamos lá, ó, NE, setinha, set, CNPJ, CNPJ. E aqui dentro eu vou colocar a variável CNPJ. Pronto, lá. Já informei. Eu vou entregar o próximo, que é o telefone, ó, NE, set, telefone. Eu vou entregar o telefone. Acabei de entregar o telefone. O próximo é o e-mail, NE, set, e-mail, e-mail. Entreguei o e-mail. E o último é o IE, né, que é a inscrição estadual. Vou chamar o meu objeto mais uma vez, vou chamar o método set IE e vou entregar o IE, que é a inscrição estadual, que está aqui, ó, recebendo, né,
o name lá do campo inscrição estadual. Então é tudo caso, né? É tudo uma questão de entregar para o seu correspondente lá dentro da classe. Agora que a classe empresa já recebeu, né, já executou todos os métodos SET, ó, SET nome, SET CNPJ, SET telefone, SET e-mail, SET IE, os atributos privados da classe empresa já têm os seus valores correspondentes. Por último, está faltando o quê? Está faltando eu chamar o método de cadastro da empresa, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Então agora o que precisa é a execução do método cadastrar empresa. Então por fim, né, eu vou vir aqui no cadastro empresa e eu vou executar ele direto. Olha lá, ó, NE cadastrar empresa, tá? O método cadastrar empresa, ele já vai conhecer tudo, porque os atributos já possuem os valores, e aqui ele vai conectar, ele vai usar a conexão e ele vai desconectar, certo? Bom, o que está faltando agora é testar, tá joia? Então, para testar, eu vou abrir o navegador, aqui eu tenho ele, né, já definido, posso atualizar aqui, ó, limpando o cache com o Shift, e eu vou abrir o phpMyAdmin. Então, lá, o PHP, localhost, né? Localhost barra phpMyAdmin. Ele vai abrir o campo aqui, né? O phpMyAdmin. Eu vou apertar em cima do banco empresa. Vou apertar em cima de empresa. E notem que nós já tínhamos uma empresa cadastrada lá dentro, tá? Que foi da última aula, tá certo? Então eu vou apagar essa empresa aqui, ó, marcar todos, apagar. E agora tem que aparecer uma nova empresa aqui a partir da execução disso daqui, tá? Nós já temos uma tela de cadastro ao invés dos valores, né, informados diretamente. Então vamos lá? Então agora eu vou fazer o cadastro aqui de uma empresa, olha. Eu vou colocar, vou pôr tudo maiúsculo, quer ver? Vou colocar o mesmo lá, ó. Lojinha da Maria. O CNPJ eu vou colocar um fictício. 00000000. Eu creio que agora são 18, né? Eu nunca lembro. É barra 1, 2, 3, 1000 e 00. Vamos contar? Tem que dar 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu acertei. Vamos colocar um telefone aqui também. 32610000. Um e-mail. Lojinha da Maria, arroba, vamos colocar aqui btrabas.com. E uma inscrição estadual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, MT, né? Não sei se é assim o padrão, não cheguei a pesquisar, mas vamos testar? Então eu coloquei as informações e vou apertar em cadastrar empresa. Ele não acusou nenhum erro de PHP, submeteu todos os dados e limpou os campos, né? A única forma de ver se funcionou é vindo aqui em localhost e apertando em empresa. Olha lá, ó. De fato, funcionou. Veio os dados, né? O CNPJ, a lojinha, telefone, e-mail e o IE. Ok? Beleza? Funcionou da forma que estava funcionando. A única diferença é que agora nós criamos uma tela de cadastro, né? Chegamos próximo, né, ao produto final, né, que de fato vai ser ofertado para essa empresa, tá? Que vai aparecer na tela do computador do funcionário, que vai estar cadastrando aí as suas informações. Tá ok? Bom, o que está faltando? Está faltando a mensagem de confirmação, né? Empresa, no caso ia aparecer aqui, ó. Empresa cadastrada com sucesso, tá? Ou caso ocorresse um erro, né? Ou ocorrer um erro durante o cadastro, enfim. Também está faltando os campos do endereço, tá? Que nós vamos fazer na próxima aula. Tá joia? Então é isso. Consegui parear o conteúdo das videoaulas com o conteúdo ofertado lá no Laboratório de Informática. Espero que vocês possam assistir, né? Tá pausando, assiste de novo e vocês conseguem acompanhar o que foi passado lá em sala de aula. Tá joia? Qualquer coisa, entre em contato comigo
e vamos codificar. A única forma de aprender, tá bom? Peguem por conta própria e codifiquem aí alguns minutinhos por dia. Até a próxima!